Então eu fiquei assim, ai, vou começar tudo do zero, trabalho novo, pessoas novas. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei convicta que era o momento de eu vir. Então eu não ficava frustrada, estava sendo perseguido pela máfia italiana, que estava sendo perseguido porque ele era judeu e queriam matar ele. O pastor que eu conheci, ele falava que ele era Hitler, que eu era rejeitada e abandonada até por Deus. O Legacy, ele veio para construir legados para outras mulheres, onde eu vou desenvolver e potencializar mulheres e negócios com autoconhecimento, construção de autoimagem positiva, posicionamento, mentalidade e negócios, liderança. Então, tudo que fala sobre desenvolvimento pessoal e negócios, o Legacy vai estar preparando e desenvolvendo e potencializando essa mulher e o negócio dela para que ela venha ter sucesso como mulher e como profissional. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Hoje é um dia muito especial. Eu estou aqui com Elaine Bicalho. Elaine, que é minha amiga, uma profissional maravilhosa, uma pessoa iluminada que eu tive um presente de conhecer e de trazer para minha vida e de fazer parte da vida dela. A Elaine vem contar a história dela pra gente, é uma história de determinação, de busca constante por quem a gente é, reconhecendo onde a gente quer se colocar, ir atrás disso. Uma imigrante brasileira aqui nos Estados Unidos. Elaine, obrigada por vir ao Imigrou. Gratidão. Eu que agradeço a Deus em primeiro lugar, a você, a sua luz, a nossa amizade, a nossa conexão, que eu tenho certeza que foi um presente de Deus e da vida. E por conectar com uma pessoa como você, tão iluminada, amorosa, delicada, igual eu falo para você, com um coração realmente disposto a servir e uma profissional incrível. Gratidão, me sinto honrada. Estou aqui para dar o meu melhor e levar uma mensagem que venha estar inspirando também outras mulheres imigrantes, que elas venham se encorajar, se motivar com a minha história, com o meu trabalho, para que elas possam também viver essa busca de evolução e transformação, como eu busco todos os dias da minha vida. Elaine, conta para mim um pouquinho sobre a sua infância. Eu sei que foi uma infância, como acontece no Brasil, a gente sabe, é uma infância de um começo, assim, de muita simplicidade. Fala um pouco sobre isso pra gente. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Meus pais, após o casamento, minha mãe é mineira e meu pai, ele era capixaba, né? Nasceu no Espírito Santo. E eles casaram em Governador Valadares, que é onde minha mãe nasceu. Minha mãe tinha 18 anos de idade e mudaram para o Rio de Janeiro. Então, eu sou a filha mais velha da minha mãe, primeira filha. Ela me teve com 19 anos de idade. Eu nasci no Rio de Janeiro. Minha mãe teve mais duas filhas. São três mulheres, do casamento com o meu pai. E aos 7 anos de idade, minha mãe separou do meu pai. Foi uma separação muito turbulenta devido ao alcoolismo do meu pai. Meu pai era alcoólatra, tanto que ele faleceu no ano de 2000 com cirrose. Tinha muita violência no meu lar, porque meus pais brigavam mesmo de violência física, verbal, psicológica, emocional. Então eu tenho memórias, as minhas irmãs também têm memórias dos pais brigando ali mesmo de dar tapa e tudo, e assim, era mais a minha mãe batia no meu pai, né? Eu não via. Eu não tenho memória do meu pai batendo na minha mãe. Eu tenho memória da minha mãe batendo no meu pai duas vezes. Uma foi os 2 brigando, meu pai chegou bêbado em casa, e aí os 2 começaram a discutir, minha mãe começou a bater no meu pai, e aí eu lembro que eu e minhas irmãs ficavam tentando separar ali a briga e chorando, gritando. Eu tinha, 7 anos, a outra minha irmã parece que tinha entre 4 e 5 anos de idade, e tinha outra que era um bebê, né, acho que 2, 3 aninhos de idade. Ela só chorava, ela não fazia nada. Eu lembro que eu pulei nas costas do meu pai, para poder puxar ele, e a minha outra irmã tentando fazer alguma coisa também, a do meio. A minha mãe, ele da sala eles foram pro quarto, a minha mãe fingiu que desmaiou. Eu nunca esqueci disso, ela fingiu que desmaiou na cama, e meu pai ficava: "Sônia, Sônia, Sônia", assim no rosto da minha mãe. De repente a mãe, tá na cara do meu pai. E eu fiquei assim com aquela, a gente ficou com essa memória. Outra vez também meu pai, mas minha mãe começou a discutir, minha tia estava lá, uma irmã da minha mãe, parece que meu pai desrespeitou minha tia, falou uma palavra lá, desrespeitando ela, minha mãe não aceitou, minha mãe deu uma porrada na boca do meu pai que arrancou o dente dele. Então, eu aprendi que Dente, eu literalmente. aprendi assim, eu cresci, acreditando que mulher bate em homem, né. Então,
eu mais para frente eu vou contar o que que eu virei com isso aí, né, com esse aprendizado, né, quais foram as crenças que começaram a fazer parte da minha vida relacionada a relacionamento afetivo, né, essa coisa de violência e palavras também violentas, muitas palavras que depreciativas e tudo. Eu tive uma infância muito severa, minha mãe era muito severa, assim, na educação, de bater mesmo fisicamente, castigo, ficar ajoelhada no milho, essas Não coisas. acredito mesmo, porque você, meu Deus, é da minha geração. Eu já fiquei ajoelhada no milho, assim, olhando para o sol, tinha que ficar olhando, porque, a gente brigava entre as irmãs, né, ou, sei lá, desrespeitava a minha mãe, aí ela colocava de castigo, ela batia e tudo. E eu sei que nessas confusão toda do meu pai e da minha mãe planejou, né, a separação da minha mãe foi um planejamento de fuga. Aí, meu pai era padeiro, minha mãe costureira. Então, meu pai trabalhava durante a madrugada, meu pai tinha saído, e sempre quando ele saía do trabalho, em vez dele vir embora, ele ia para os boteco beber, né, alcoólatra. E aí minha mãe planejou já, foi colocando as nossas coisas aos poucos na casa dos vizinhos. A gente morava num lugar parecendo um cortiço, sabe? Tinha várias casinhas, vários barracões. E aí minha mãe foi pegando as nossas coisas e colocando nas casas das pessoas para formar a mala para a gente fugir. E aí, nesse dia da fuga, eu comecei a chorar porque não tinha um bebezinho, uns brinquedos, umas bonecas que eu tinha e estava na casa da minha madrinha, que era uma amiga da minha mãe que me batizou, né? Ali quando eu tinha sei lá, um aninho de idade. Então eu era muito apegada com essa minha madrinha. Eu era o xodó lá da família, da casa. Eu era a única criança que tinha lá. Então eu era a princesa daquela casa. Eu recebia muito amor, muito carinho, muita atenção. E foi muito doloroso para mim essa separação, porque eu tinha minha madrinha como mãe, né, para mim. E eu fui lá, mas a babá, a gente tinha uma babá, e a gente foi lá buscar, e minha mãe continuou com as minhas irmãs lá, planejando tudo. O que que acontece? Quando a gente estava voltando da casa da minha madrinha com os meus brinquedos, com a minha bonequinha, era uma bonequinha bebezinha que tinha um carrinho. E eu queria de qualquer jeito essa bonequinha com esse carrinho de bebê. O meu pai estava num boteco da rua que eu estava passando com a babá, e ele me reconheceu e me gritou. Elaine, Elaine, eu peguei e fingi que eu não conhecia meu pai, corri igual louca e falei com a babá, vamos embora, se minha mãe descobrir que meu pai me viu e atrapalhar a nossa fuga, ela vai me bater muito, eu vou ficar de castigo, acho que o resto do ano. Então eu tinha muito medo da minha mãe. E a gente correu muito, muito, mas eu fiquei com muita dor. Eu tive que trabalhar muito isso na terapia, porque eu fingi que eu não conhecia meu pai, né? Eu fugi do meu próprio pai. E eu sabia que a gente estava fugindo escondida dele. Mas eu queria ir com a minha mãe, porque tinha aquela briga toda, meu pai é alcoólatra. Então, já estava tudo planejado, eu tinha apenas 7 anos de idade. Então, eu tinha essa concepção naquela época, essa consciência. Então, na minha consciência, eu iria com a minha mãe, ficar com a minha mãe, amava meu pai, mas meu pai tinha esse problema com a bebida. Mas meu pai nunca me tocou, nunca gritou comigo, nunca falou uma palavra. Eu nunca tive uma experiência dolorosa com meu pai diretamente com ele, Uhum. né? Porque realmente eu recebia dele, que eu lembro, carinho, beijo e eu o xodó dele, né? A filha mais velha dele. Os filhos olham os pais por uma ótica diferente, né? Sim, A sua experiência como filha é diferente. Tinha a questão da experiência com a bebida, né? Que você presenciou com ele. Mas ali na relação, apesar da sua mãe estar vulnerável porque o marido tinha esse vício, essa doença, ela teve que tomar alguma iniciativa para poder sim, preservar a família, né? Não a família, para poder preservar até a situação ali, né? sim. E meu pai, ele não parava nos trabalhos. Então acabava que minha mãe ficava sendo o homem e a mulher da casa. Sua mãe que trabalhava e sustentava vocês. E assim, eu sei disso porque minha mãe falava, né. Então, assim, eu não lembro de muita coisa. Eu sei que meu pai era padeiro, queria trabalhar como padeiro, mas às vezes eu via que ele não estava trabalhando, que ele estava só nos bares. Então, eu sei disso, que ele não estava sempre, né, de maneira, ali constante no trabalho. Né, eu como criança com 7 anos de idade, eu tenho essa memória, eu não tenho profundamente, o restante é porque minha mãe trouxe as informações, ou Uhum. outras pessoas da família trouxe informações, ou minha madrinha Com o me sentimento trouxe. deles, né? Sim, sim, com a percepção deles também, né. Mas a minha percepção, eu, Elaine, era essa, que eu fugi do meu pai nesse dia, meu pai nunca me tratou mal, sempre foi muito amoroso e carinhoso comigo, ele era um homem mais tranquilo, calmo, minha mãe sempre que foi mais a
bravona, né. Então, eu me senti muito mal fugir do meu próprio pai e saber que eu estava fugindo dele, escondida, para outro estado, que eu já sabia que a gente ia para outro estado. Então a gente foi para o Espírito Santo, foi assim a minha primeira lembrança de mudar de um estado para o outro, do Rio de Janeiro. Eu nasci em São Mateus, São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e aí a gente foi para Vila Velha, Espírito Santo, para casa do irmão da minha mãe. Ficamos lá alguns meses, aí a minha avó buscou eu e minhas irmãs e levou para casa dela, em Governador Valadares. Então eu cheguei lá em Minas Gerais com 8 anos de idade. Mas espera aí, seu pai depois que descobriu a fuga, você sabe o que aconteceu? Quando meu pai, assim, depois que ele descobriu, a gente, tipo, eu não tô recordando aqui nesse momento exatamente o mês, mas minha mãe já falou pra gente quando que foi. Eu acho que a gente, tipo, fugiu em novembro, dezembro, alguma coisa assim. Porque eu lembro que no início do ano, como eu faço aniversário 23 de janeiro, eu sei que em janeiro, no meu aniversário, eu já estava no Espírito Santo. Isso eu tenho certeza. Porque tanto que eu comecei a estudar, já entrei para a segunda série. Porque como eu faço aniversário no início do ano, as aulas começavam em fevereiro, né? Na época, eu acredito que até hoje é assim. Então eu já comecei na segunda série. Aí eu lembro que já a minha irmã que nasceu em junho, que é no meio do ano, ela não pôde, em fevereiro, entrar na série dela, né? E aí eu recordo que a gente ficou esse período lá no Espírito Santo, e quando foi na Páscoa, que é abril, Uhum, a gente estava em Vitória, Espírito Santo, que assim, né, são dois municípios, Vitória é capital e tem Vila Velha, que é um município. uhum. Então, um irmão da minha mãe, ele morava em Vila Velha, e a irmã mais velha da minha mãe, ela mora até hoje em Vitória, Espírito Santo, centro, ali, capital. Então, a gente estava na casa dela, e aí meu pai descobriu que minha mãe estava no Espírito Santo. Então, foi a primeira vez que eu vi meu pai depois da separação deles, foi em abril. Eu lembro direitinho que ele levou pra gente uma caixinha transparente com Kinder Ovos, assim, para cada uma. E aí ele, não lembro de conversa, não lembro o que que foi conversado. A memória que eu tenho é que ele deu esse presente pra gente, e ele e minha mãe lá brigando, discutindo, ele falando pra voltar, que minha mãe, você roubou minhas filhas, você quer minhas filhas, né? E assim, eu não tenho muitas lembranças de palavras do que realmente aconteceu. Mas ele voltou para o Rio de Janeiro e a gente foi para Minas Gerais. E depois, eu estando em Minas Gerais, quando mais ou menos eu tinha 12, 13 anos de idade, meu pai foi novamente lá nos visitar, mas Em fora de Minas. Então em de Minas, Vitória vocês voltaram para Minas, mas como foi? Como que vocês foram de Vitória para Minas? Foi com a sua mãe? com a Como minha foi? avó. A minha Pois é, avó conta essa história. buscou. A minha mãe conta ela nem sabia. A minha avó que Mãe da decidiu, sua mãe ou mãe mãe da da minha mãe, né? Eu tive só mesmo a convivência com a minha avó materna. materna? É a paterna, eu vi poucas vezes, que ela mora no Espírito Santo. Mora, né, já faleceu, mas na minha infância eles moravam em Alegre, uma cidade chamada Alegre, uma cidade do interior do Espírito Santo. E aí, os meus avós, a minha avó, ela era negra índia, a minha avó, e meu avô branco, dos olhos claros, por parte do meu pai. A minha mãe, ela nasceu, igual foi para você, em Valadares, né? Então a minha avó nos buscou sem a minha mãe saber e levou para morar lá. Já tinha olhado escola, já tinha olhado tudo. Então a primeira escola que eu estudei lá em Governador Valadares era no próprio bairro que eu morava, e era assim, a gente ia a pé, na mesma rua. Minha avó morava na rua principal do bairro, e ali era a escola num morro assim, no final da rua. Então, eu comecei lá ainda na segunda série, porque eu já tinha começado em Vila Velha, Espírito Santo, aí fui transferida ali para Minas Gerais. Então, eu fiquei de 8 anos até os meus 14 anos morando com a minha avó na casa da minha avó, eu, minha mãe e minhas duas irmãs. Então, minha avó que criava eu e minhas irmãs para minha mãe trabalhar como costureira. Minha mãe sempre trabalhou com costura. Minha mãe é costureira profissional, ela faz de tudo na costura. E ali a gente ficou com a minha avó, né, morando com a minha avó. Então, assim, a minha irmã mais novinha, ela teve mais contato, foi com a minha avó do que com a minha mãe, a minha irmã caçula das mulheres do casamento da minha mãe. Eu sou a mais velha e tem a do meio. Então, é a Regiane é do meio, a Eliane, ela é a Caçula. caçula. E dali, o meu pai foi nos visitar novamente quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, 12, 13, que eu morava com a minha avó. E ali ele ficou, não, eu tinha 14, na verdade, eu tinha 14 anos. Tinha 14 anos, isso, eu tinha 14 anos de idade. Ele chegou lá assim de surpresa, conseguiu o endereço da minha avó, chegou de surpresa. Eu lembro que era fevereiro,
E a memória que eu tenho é que meu pai estava todo vestido de branco. E ele tem aquele jeitão, tava aquele jeitão todo malandrão, sabe, de Uhum. carioca. E ainda tinha aquele problema dele ainda com a bebida, e eu morria de vergonha do meu pai. Você E é, tinha esse sabe, sentimento, 14 anos, adolescente, eu aí chega meu sei. pai lá, todo de branco, todo malandrão, assim, sabe? Aquele jeitão, assim, meio moleque, assim, sabe? E eu fiquei morrendo de vergonha. Eu tinha muita, assim, tristeza e dor no meu coração, porque eu via minhas amiguinhas, tinha pai, né? Dia dos pais, quando fazia coisas na escola, tinha algo para entregar pro pai, um desenho, uma cartinha, e eu não tinha o pai. Meu pai, ele não ligava, naquela época era telefone público que a gente usava na rua, tipo assim, não escrevia uma carta, não tinha, era contato zero, e eu era muito apegada a meu pai. Então, assim, eu tenho uma cicatriz aqui que meu pai me levava para os bares e uma vez parece que eu caí e aí marcou. Então, assim, eu era muito apegada ao meu pai e à minha madrinha também. Então, isso trazia muita dor no meu coração, porque eram duas pessoas que eu amava muito e fui, que é aquele E trauma, né? além de você amar, você ainda tinha uma recusa, né, você amava, mas você tinha aquela vergonha, como você talvez sentisse essa culpa por sentir vergonha, essa contradição aí de sentimento, né. Então, eu estava com 14 anos de idade e ele falou que, como presente de 15 anos, ia me levar para o Rio de Janeiro. Só que eu tinha medo dele me levar e não me mandar de volta. Eu já estava já começando a adaptar lá em Minas, lá com a minha avó, com as minhas novas amizades, com a minha mãe, minhas irmãs. Então, eu não queria ficar lá com meu pai no Rio de Janeiro, porque já tinha se passado de 7 anos de idade até 14. E também ele não te passava aquela segurança, né. Não, nenhuma. Então, assim, não passava segurança. Eu sabia que ele continuava com problema de bebida. Eu escrevi uma carta para minha madrinha entregar para ele. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre amei escrever. Então, a minha madrinha até me contou que ele chorou quando ele leu a carta, que ele estava muito doente por causa da bebida, que ele prometeu que não ia beber mais, que ia visitar a gente e tudo, mas acabou que ele não parou de beber. E na hora lá eu falei: "Não, eu não quero, eu não vou, não quero ir para o Rio de Janeiro". E aí eu conversei com as minhas 2 irmãs e falei assim: "Por que não vai vocês 2? Porque ele não vai querer ficar com 2 crianças". Eu com 14 anos de idade falei isso. Chamei as 2 no quarto e falei: "Rejane", Já eh, arquitetando ali, né. a do meio chama Rejane, a caçula chama Eliane, mas o apelido dela é Neném. Desde criança, assim, desde bebezinho quando ela nasceu, meu pai ficava: "Ai, neném do papai, neném do papai". A gente acreditava que o nome dela era Nenê. E a gente cresceu chamando de Nenê até hoje, eu chamo ela de Nenê. Todo mundo da família chama ela de Nenê. E aí eu falei: "Nenê, Regiane, vem cá, vai vocês 2 com o nosso pai lá para o Rio de Janeiro, porque ele não vai querer ficar com 2 crianças vai dar mais trabalho, é mais gastos, então ele vai acabar mandando vocês embora. Se for eu sozinha, ele pode ser que vai querer me segurar lá, e eu não quero ficar lá. E se eu não conseguir voltar?". E aí conversa vai e tal, falou com a minha mãe deu permissão, e aí meu pai falou: "Vou levar então as 2". E sabe o que aconteceu? Eu Hum. nunca vou esquecer. Uma amiga nossa, vizinha, foi para a rodoviária com o meu pai e com as minhas 2 irmãs para ajudar, levar as minhas irmãs lá na rodoviária. E aí elas foram. Quando as minhas irmãs voltaram, a gente ficou sabendo que o meu pai falou para minha mãe que já estava com as passagens compradas, os 3, só que era mentira. As minhas irmãs falou que meu pai não tinha nem dinheiro para comprar coisas para elas comerem dentro do ônibus, que teve pessoas que comprou as coisas para elas lá. Falou que o pessoal estava fazendo, vaquinha lá. Ele colocando o irmão dele doido lá no Brasil para arrumar dinheiro, meu tio do Rio de Janeiro, o irmão do meu pai, para mandar dinheiro para pagar as passagens. Então, assim, eu fiquei imaginando, imagine se fosse eu, com A 14 situação anos de de idade, humilhação. essa ia ficar um trauma para mim também. E eu ia ficar só acumulando dores e raivas, né, e traumas. E mesmo não sendo comigo, por eu ser a mais velha, que a gente como mais quem é mais velho, eu acredito tem aquela sensação de responsabilidade, né, aquela eu sou a mais velha, e ainda mais quando eu fui criada assim, com aquela criação antiga, né, escutando a minha avó e minha mãe falando: "Você é mais velha, dá exemplo, você é mais velha, tem que ensinar". Aí acaba que você se torna, se põe no lugar de mãe ao invés de irmã. E isso traz mais desequilíbrio ainda, traz muito mais problemas. Eu acabava me sentindo um pouco mãe das minhas irmãs. E aí eu peguei a dor, aquela vergonha, humilhação que elas passaram, é como se eu tivesse sentido aquilo. E aquilo foi acumulando revolta e raiva contra o meu pai, rejeição, abandono, por que que ele não procurava, por que que ele não ligava.
Por que que ele não largava a bebida? Por que que ele não mudava a vida dele? Eu ficava com esses questionamentos. Então, como eu tive uma criação bem severa, bem rígida em palavras, castigo, apanhar, eu fui ainda acumulando mais revolta, mais dor, mais traumas, e isso foi me levando a ser uma criança rebelde. Então, toda aquela raiva, aquele ódio, aquelas dores, aquela tristeza que eu tinha dentro de mim foi só acumulando, né, na infância, adolescência e nessa parte da adolescência, nessa fase ainda acumulou mais essa energia de raiva, ódio e revolta. Então, quando minha mãe falava as palavras assim mais duras, mais pesadas comigo, só ia potencializando tudo isso e então, por exemplo, a gente não podia falar palavrões, mas minha mãe falava. Então, tipo assim, minha mãe, ela ensinava muitas coisas que ela mesma fazia. Não dava o exemplo, né. Isso, aí como ela a gente falava palavrões, a minha mãe colocava pimenta na nossa boca, pingava, né, a malagueta. E aí eu lembro que uma vez ela pingou na boca das 3 e aí depois deu açúcar, e eu não quis a açúcar. E aí ficou minhas irmãs pulando e chorando, e eu ficava engolindo o choro, e assim, sabe, a dor. E ela falava: "Toma açúcar, toma açúcar". Eu falei: "Não, não quero açúcar, não quero açúcar". "A senhora colocou pimenta, por que que agora a senhora tá me dando açúcar?". Então eu não dava pimenta. "Ah, menina, mas você é tupetuda, você é ruim, hein, você tá aí doendo, mas não quer açúcar". Eu falei: "Não, eu acho que quem é ruim é a senhora". Aí tapa na cara. Então assim, levei muito tapa na cara, porque eu respondia, eu fui ficando e quanto mais minha mãe me batia, mais rebelde eu ficava. Quanto mais palavras duras ela falava comigo, mais ódio e raiva eu tinha, mais eu falava coisas com ela pra ela também. Quais palavras, assim, você lembra? "Ah, você é metida, você é tupetuda, você é teimosa, você se acha mais inteligente que todo mundo", porque eu sempre amei conhecimento e estudar desde criança e sempre tive a mente bem rápida. Eu pego tudo muito fácil, qualquer tipo de conhecimento. Então, assim, eu sou muito mental. Então, isso ajuda tanto a minha conexão espiritual como no conhecimento. Então eu tenho essa facilidade de ensinar, de aprender, aprender e ensinar desde criança. E então até nisso, era visto, era falado de uma maneira negativa e não uma maneira positiva, como um talento, um dom, uma habilidade que Deus me deu. Eu sempre gostei de cantar, dançar, teatro, escrever, ler, estudar, e tudo que eu pegava para fazer eu era muito boa. Então isso era visto de uma maneira negativa, como eu quero aparecer, eu quero mostrar, eu quero mostrar que eu sou melhor do que as pessoas, que eu sou mais inteligente. E muitas coisas que minha mãe falava comigo, depois que eu comecei todo o conhecimento agora na fase adulta, com as minhas formações, principalmente na área terapêutica, eu fui entendendo que aquilo que minha mãe falava, tudo aquilo que ela me passava, foi a maneira também do que ela viveu. Então, era um padrão de repetição Uhum. de dores, Nós de vamos falar sobre palavras, isso. e aí eu acredito que isso foi só acumulando e foi me afastando da minha mãe. E aí ela sempre falava: "Se você não melhorar, se você não mudar, eu vou mandar você morar com seu pai". Então isso trazia pra mim aquilo assim: "Ué, se meu pai é ruim, se meu pai só bebe, é alcoólatra, não trabalha direito, se ele não presta e minha mãe quer me mandar eu morar com meu pai, quer dizer que ela não me ama, quer dizer que ela não gosta de mim". Quer dizer que então, o que as pessoas me perguntam se eu sou adotada, porque, por que suas irmãs têm a pele negra e você não tem? Quer dizer que ela não me ama, não gosta de mim. Então, sempre essa revolta e essas discussões, Sentimento de rejeição, isso né. foi só potencializando o sentimento de rejeição para o lado da minha mãe e de abandono para o lado do meu pai. Elaine, você contou pra gente que seu pai infelizmente faleceu em decorrência do alcoolismo. Você teve tempo para reconciliar com ele? Não. A última vez que eu vi meu pai, eu tinha 16 anos de idade. Como eu disse, com 14 anos ele queria me levar para o Rio para passar os 15 anos, eu não quis ir. Aí foi minhas irmãs. No ano seguinte eu decidi não decidi ir, minto. A minha mãe me mandou eu ir morar com meu pai, porque ela falou que se eu não melhorasse, se eu não mudasse, se eu não ficasse do jeito que ela queria, que tinha que ser do jeito dela, então que eu fosse embora para o Rio morar com meu pai. E estava a irmã da minha mãe lá, na casa da minha avó, uma das irmãs da minha mãe que morava no Rio de Janeiro na época. E então minha mãe falou que era para eu ir junto com a minha tia para o Rio para morar com meu pai. E que não era para minha tia me aceitar na casa dela, que se minha tia me aceitasse na casa dela, que ela podia esquecer que as duas eram irmã, que ela ia morrer para ela.
que já que eu estava rebelde, não estava querendo seguir as regras e as normas dela, obedecer e ficar do jeito dela, eu tinha que ficar com o meu pai. Se não estava prestando com ela, então que eu ficasse com o meu pai. Chegou lá, eu não fiquei com meu pai. Eu vi meu pai algumas vezes. Meu pai já tinha uma nova família, uma nova mulher. Essa mulher, ela estava grávida na época. Não, grávida não. Eu tinha um. Agora eu tô na dúvida se ela ainda estava grávida ou se já tinha nascido meu irmão, que eu tenho um irmão por parte de pai. E eu fiquei na casa deles uns dias, passei lá, a mulher, eu tenho contato tá, com ela e com meu irmão, me trataram super bem, mas meu pai ficava mais na rua. E eu falava com meu pai que eu queria estudar, na época eu queria fazer ciência da computação, que eu acho que chamava na época, ele falou que ia pagar para mim. E eu, para mim, era morte eu perder um ano de escola, porque eu sempre fui muito alinhada com notas, não faltava de escola, eu sempre fui uma das melhores alunas da sala, entre a primeira, a segunda, a terceira eu sempre estava. E meus trabalhos eram sempre notas altas, a redação eu sempre ganhava praticamente todas em primeiro lugar. Então, eu falei com meu pai: "Eu não posso perder meu ano de escola, porque eu não vou ficar para trás não. Vai ficar todos os meus amigos na frente, eu para trás, eu não quero. Uhum. Para mim isso era uma humilhação, uma vergonha. Não, eu vou pagar, eu estudo para você". E aí chegou lá, ele falou que não ia pagar, porque ele não tinha dinheiro para isso, que ele tinha mentido, né, e que aí eu perdi um ano de escola, então eu queria fazer cursos, né, datilografia naquela época, outros cursos que existia na época, e meu pai não queria pagar. Eu comecei a procurar um trabalho lá no Rio de Janeiro, e fiquei procurando trabalho. Só que aí eu vi que não estava dando certo. Meu pai me seguia. Eu lembro direitinho que ele ficava escondido atrás dos postes, nos cantos, me seguindo, porque na cabeça do meu pai eu estava buscando menino, namorar. E não, eu estava procurando trabalho e estudo. Eu não estava nem pensando em rapazes, namorar naquela época com 16 anos. Eu queria realmente estudar. E aí isso foi me dando mais afastamento do meu pai, mais raiva e mais revolta. E eu fiquei morando com a minha tia, irmã da minha mãe. Só que se passaram ali, acho que uns 6 meses, minha mãe me buscou de volta. Falou: "Não, você não vai ficar com a sua tia, você vai ficar ou você fica com seu pai ou você fica comigo". Então foi a última vez que eu vi o meu pai. Então, assim, eu não tive mais nenhum contato com meu pai depois de 16 anos, e no ano de 2000 ele faleceu. E eu tive que tratar muito, muito cura, perdão, porque eu carreguei isso por muitos anos. Então, o processo de terapia que eu fiz me ajudou muito em relação ao meu pai, de perdoar ele e de me aceitar, e abandono, rejeição. E assim, eu estou em paz com isso, graças a Deus. Já tem alguns anos que eu já estou em paz com isso. Mas eu cheguei aqui nos Estados Unidos ainda com traumas e dores, tristezas e revoltas relacionadas ao meu pai, mesmo depois da morte dele. Elaine, e depois de todo esse seu processo de amadurecimento, como é hoje a relação com a sua mãe? Hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento super saudável com a minha mãe. A minha mãe morou aqui nos Estados Unidos 12 anos, né? E mesmo na minha fase adulta, minha mãe morando aqui, a gente teve ainda um relacionamento bem desafiador, com vários conflitos. Mas conforme minha mãe também foi se curando, minha mãe foi amadurecendo, e ela também foi reconhecendo muitas coisas, minha mãe mudou muito. Minha mãe é outra pessoa hoje, eu tenho um relacionamento super saudável com ela, converso com ela, a gente tem um relacionamento também de amizade, de respeito, ela respeita as minhas decisões, minha vida, eu respeito a maneira dela viver, as escolhas dela, as decisões. Eu já tenho um acordo com ela, se a gente começar a conversar e ali bater de frente uma forma de pensar, uma opinião, para ali. Vocês têm um É código. isso. Aí para ali, para não criar ali uma situação, né. Eu mantenho aquela distância saudável quando é necessário, quando eu vejo que eu não estou bem, então, assim, aí eu fico mais quieta no meu canto. Aí tem aquele dia que eu estou bem, eu vou ligar para minha mãe, vou conversar, e aí tudo flui muito com harmonia, sabe. Mas foi um processo muito doloroso, mas eu tive a ajuda de profissionais que me ajudou muito na área terapêutica, coaching, pra cura interior, para também transformar, né, a minha forma de pensar, de me ver, de agir, de ver a minha mãe e meu pai, de entender também esse lado do meu pai e da minha mãe, que eu fui como ali, vítima, mas também eles foram um dia também, na mão dos próprios pais e avós. É o ciclo. Era um ciclo, uma repetição de padrão de dores. E graças a Deus, eu tendo um relacionamento hoje saudável com a minha mãe, isso está criando também um relacionamento saudável com as minhas filhas hoje. Elaine, e você é uma imigrante praticamente desde o nascimento, né, porque nasceu no Rio, foi para Minas, Espírito Santo, voltou para Minas.
Você conseguiu ter e manter amizades duradouras no Brasil, nesses lugares que você passou? Sim, principalmente em Minas Gerais. O bairro onde eu cresci, que chama Qual é o bairro? Palmeiras, chama bairro Palmeiras. Tem muitos moradores daquela época da minha infância lá em Massachusetts, principalmente. Tem também pessoas de Valadares que eu conheço que mora aqui em New Jersey. Então, assim, as amizades mais duradouras que eu tenho é uma parte de Minas e uma parte do Espírito Santo. Do Rio de Janeiro, eu tenho da infância eu não tenho amizades da infância no Rio de Janeiro, a não ser ali na casa da minha madrinha, os sobrinhos dela, assim, aí eu tenho essa amizade até hoje. Mas as outras não tenho contato nenhum. E eu acredito que foi uma preparação de Deus e da vida, né? Eu falo para as pessoas assim, eles falam: "Sua mãe é cigana?", porque vocês viviam mudando, né, igual nômade. Então, assim, nasci no Rio de Janeiro, fui para o Espírito Santo, do Espírito Santo fiquei de 8 anos a 18 anos de idade lá em Valadares, e com 18 anos a gente foi para o Vitória, Espírito Santo, e fiquei até os 26 anos de idade. Em 2006, com 26 anos de idade, eu vim para os Estados Unidos. Então, lá no Brasil, eu, cresci em 3 estados, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas. Aqui eu sempre morei em New Jersey, mas também mudei de cidades também. Mas sabia, Karine, que até isso tem um motivo? Esse ciclo de ficar mudando e altos e baixos, isso também não é muito saudável. Eu vi na minha história de vida que, por um lado, me ajudou a adaptação. Eu tenho uma facilidade de adaptar com pessoas diferentes, cidades diferentes, locais diferentes, culturas diferentes, língua. Eu amo essa diversidade e tenho facilidade de adaptação. Eu não sofri nada quando eu cheguei aqui. Assim, Já cheguei. tinha sido Isso, testada, né? isso. Mas, por outro lado, eu tinha dificuldade de estabilizar. Então, quando eu via que as coisas não na minha vida não estavam indo da maneira que eu queria, o que que eu fazia? Eu dava um jeito de mudar. É é usado como uma fuga também. É Foi o que usado. você aprendeu, né? Sim. Se criou um Uhum. padrão de tudo tem que mudar, mudar. Fora que na minha personalidade eu sou assim também, eu amo mudança, eu tenho facilidade de me mudar a mim e as mudanças internas e externas. Eu amo evolução. Então, assim, hoje eu sei, tenho convicção e consciência que a Elaine que eu fui ontem não é a que está aqui na sua frente, não é a que vai ser amanhã. É uma constante evolução. E eu amo essa busca de conhecimento que me leva a essa transformação, essa mudança interna, que vai ali refletir no externo e que vai me levar à evolução espiritual, porque eu acredito que eu estou aqui para evoluir nessa terra e para servir com a minha missão. Então, todo esse processo, toda a minha história também serviu para uma raiz, se construir uma base e um conhecimento onde potencializa quem eu sou hoje, a minha missão e o meu propósito, o meu trabalho e a minha ajuda com outras mulheres. Porque tudo aquilo que eu aprendi na minha própria trajetória, tudo aquilo que eu vivi, as experiências, independente do que aconteceu, alegrias, tristezas, sofrimentos e dores, isso me traz muita facilidade, isso me traz muito fluidez, potência, igual eu falo, convicção, verdade, autenticidade, porque eu vivi, eu superei, eu aprendi, eu melhorei, eu evoluí e eu consigo levar outras pessoas a viver o mesmo. Porque se eu conseguir, qualquer outra mulher consegue também. Elaine, e você comentou aqui que você sempre foi uma amante dos estudos, Sim. aluna dedicada entre as primeiras da sala, muito curiosa, porque eu sei. Fala um pouco, como foi essa sua experiência acadêmica? Quais eram os seus sonhos? Antes de você pensar em vir para os Estados Unidos, como foi essa parte de escola e vontade de universidade lá no Brasil? Antes de pensar nos Estados Unidos é um pouquinho complicado, porque com 8 anos eu já pensava em vir para os Estados Unidos. Meu Deus, Com é oito a filha de Valadares mesmo. com 8 anos eu fui, né, para Valadares, então eu já escutava, eu já tinha parentes aqui nos Estados Unidos quando eu tinha 8 anos de idade, já tinha familiares aqui, então eu sempre estava escutando sobre os Estados Unidos. A minha mãe, ela estava planejando vir, acabou que não veio, um tio meu também acabou que não veio. E assim, eu tinha sonhos mesmo, sonhos. Primeiro começou com sonhos, né? Eu ia dormir e eu sonhava que eu morava nos Estados Unidos, que eu tinha família nos Estados Unidos, que eu tinha filhos nos Estados Unidos. Eu achava aquilo muito real. E aí eu contava para minha mãe, para minhas irmãs, e todo mundo ficava assim, uma loucura, né? Alan, começou ela ali com os sonhos loucos dela. Como assim? A gente não tem dinheiro, a gente é pobre.
Você quer ser o que você não pode ser, você quer ter aquilo que você não pode ter. A gente não tem dinheiro, não tem condições. Eu falava que eu queria fazer faculdade, minha mãe, como você vai fazer faculdade? Não, eu quero fazer direito ou jornalismo. Eu sempre falava isso, eu queria fazer ou direito ou jornalismo. Aí, às vezes, eu falava que eu ia ser cantora, às vezes eu falava que eu ia ser dançarina, que eu ia ser atriz, porque eu amava teatro, que eu ia ser escritora. Então, essa área artística, criativa, eu sou muito criativa, eu amo criar coisas, eu amo criar ideias, sabe? Renovações e inovações. Desde criança, sempre amei escrever, desenhar. Então, a criatividade é algo que eu já exerço, né? O Criador colocou a criatividade dentro de nós, e eu sempre exerci toda essa parte artística, criativa. Só que eu falava que faculdade eu queria fazer direito, né? Eu falava que eu ia fazer primeiro direito, quando eu terminasse eu ia fazer jornalismo. Porque eu sempre amei o lado da comunicação. Na escola eu sempre apresentei trabalho, escrevia no quadro, eu lia quando as professoras pediam. Na igreja, eu fui criada na igreja católica, minha avó era católica, então eu ia para a igreja católica lá na comunidade, fiz primeira Eucaristia, Crisma, grupo de adolescentes, grupo de jovens. Então, sempre eu estava em liderança, estava lá na frente respondendo as perguntas, falando sobre a Bíblia. Então, esse lado espiritual meu sempre foi muito aguçado. Eu sempre vivia minha espiritualidade muito profundamente. E eu falava, ó, mãe, não importa se a gente é pobre ou não tem dinheiro. Deus me mostrou em sonho, e eu vejo também visão, eu acordada. Eu tenho convicção e sinto, o Espírito de Deus fala no meu coração que eu vou para os Estados Unidos, que eu vou conseguir estudar, que eu vou conseguir aprender as coisas que eu tenho vontade. Mas como? Então, assim, minha mãe, eu tinha vontade de ter um Atlas. Antigamente eles não vendiam, passavam os vendedores Atlas, uns livros assim. Uhum. A gente não tinha condições de ter, porque minha mãe, ela não tinha condições de comprar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, cuidando de casa, de família e de criança. Só que a metade, até a minha fase adulta, todo o salário que eu recebi desde essa fase de criança até a adulta, a metade do meu salário sempre foi da minha mãe. Eu tinha que passar para minha mãe para ajudar nas despesas. A outra metade eu tinha que me virar, mas ela nunca dava essa outra metade, sempre faltava. Aí eu ficava revoltadíssima que eu fazia assim, tô como uma escrava, uma serva trabalhando e vou ficar só com a metade. Então isso não entrava na minha cabeça que eu tinha que dar metade para minha mãe, já era muito pouco e eu Uhum. tinha Já que tinha dar que dividir. tinha que dividir. E eu falava, como que eu vou fazer a faculdade? Mas eu sempre fui muito assim, de fé. A fé é algo muito forte dentro de mim. Eu não acredito nas coisas, não é pelo dinheiro, se eu tenho ou não tenho. É pela decisão, é pela fé, que eu creio que realmente quando eu acredito, eu tenho determinação, eu tenho foco e falo, é isso que Deus colocou no meu coração? Se eu imaginei, se eu sonhei, se Deus me mostrou, é porque eu vou viver. Eu sou capaz de viver. Não é pelo que eu tenho ou não tenho. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. E aí eu ia na casa de amigas que tinham os livros, estudava com os livros deles. Então, por exemplo, famílias que eu trabalhei na casa deles como doméstica e eles tinham livro, eu lia livro lá, eu aprendia com eles, com as conversas. Eu sempre tive amizades com pessoas mais velhas do que eu, pessoas com poder aquisitivo, que elas podiam estar me ensinando algo, pessoas estudadas. Então, eu acreditava que se eu ficasse perto dessas pessoas, mesmo eu sendo de bairro pobre, família pobre, eu ia aprender com elas. Eu ia começar a fazer parte daquele mundo. Olha, eu já tinha essa concepção naquela época. Então, por eu ser assim, esse jeito meu de ensinar, de falar, comunicativo, de querer estudar e ser muito inteligente em tudo, aprender muito fácil, e eu sou bem assim reservada, eu sou bem seletiva com amizade, com as pessoas, não tem aquela energia do povão, eu sou mais um pouco na minha, eu sempre fui assim. E hoje eu entendo, porque antes eu ficava questionando porque as pessoas criticavam, "Ah, você é metida, você é nariz em pé, você é tupetudo, você acha que é melhor do que as pessoas." Mas depois, na fase adulta, que eu fui entender que isso era um dom que eu tinha, uma característica minha de liderança, sabe? O meu estilo de liderança era esse. Era eu estar próxima de pessoas para aprender e evoluir, aprender com elas, e assim depois eu viver na prática e ensinar para as pessoas se inspirar e se espelhar em mim. Então, se eu ficasse no meio de pessoas que não estavam agregando nada na minha vida, o que que depois eu ia ensinar? Então, como eu não tinha condições de pagar os estudos, de comprar os livros que eu queria ler, eu ficava próxima das pessoas que tinham isso. E elas admiravam. E elas questionavam assim: não, mas quando a pessoa não sabia da minha vida, a maneira como eu me vestia, como eu me importava, elas achavam que eu fazia parte daquele mundo. E eu sentia isso dentro de mim, que era isso que Deus tinha para mim. Como se você só tivesse nascido no lugar errado. É Isso, essa eu tinha. sensação.
Foi um acidente. Tipo assim, eu ficava assim, será que era aqui mesmo que era para eu nascer e tudo? Hoje eu entendo que a mãe que eu tive, assim, foi a mãe certa que Deus escolheu para eu me tornar a mulher corajosa que eu sou, determinada, focada, porque minha mãe é assim, né? A minha mãe, apesar dela não ter estudo, ela sempre foi boa em matemática. Minha mãe, ela tem um forte de matemática, conta, e eu sempre fui fraca na matemática. É do social. É, eu sempre amei a história, geografia, línguas, é a parte assim de comunicação, Conhecimento gerais, conhecimentos né? gerais de todas as formas, culturas, línguas, religiões, ensinos, filosofia, psicologia, eu sempre gostei. E eu lembro que eu tinha quando eu fiz administração de empresas, tinha uma amiga que ela falava assim: por que você não faz psicologia? Você é a melhor aluna na disciplina de psicologia e filosofia, por que você não faz faculdade disso ao invés de direito? Não, isso não tem nada a ver comigo. Essa área não tem nada a ver comigo. Não, eu quero fazer direito ou jornalismo. Era que eu falava que eu queria Mas sempre ali fazer. nas humanas, né? Isso. Só que acabou que quando eu estava em Vitória, eu fiz o pré-vestibular tanto para direito como para jornalismo, só que eu passei para direito. Aí, na mesma época, foi quando as coisas fluíram para eu vir para os Estados Unidos. Então, acabou que eu não cheguei a fazer direito, eu não cheguei a estudar. Eu fiz a matrícula, e passou poucos meses, já decidi vir para os Estados Unidos. E aí, como eu decidi vir para os Estados Unidos, eu vim com aquela esperança assim: poxa, meu sonho era fazer uma faculdade. E eu sentia que não era só por questão cultural e social, é porque tem que ter um diploma, mas porque realmente era um sonho de infância meu. Porque mesmo eu sendo de família de periferia, família pobre, eu queria realmente estudar e fazer uma faculdade porque era o que eu queria. Não, não era nem pela questão de status social, era porque realmente eu queria ter estudo, eu queria ter conhecimento, eu queria ter um nível além, onde a minha geração, né, os meus descendentes, eu pudesse ter como agregar na vida dos meus filhos e os meus filhos poder também ter essa vida com o conhecimento. Porque eu comecei a entender que o conhecimento é que estava me ajudando eu melhorar e mudar. Principalmente depois que eu estou aqui nos Estados Unidos, que foi onde eu passei toda a minha fase adulta, né? Vou fazer 19 anos aqui nos Estados Unidos. Então, toda a minha fase adulta eu passei aqui. E eu nunca fiquei sem estudar aqui. Né? Aqui eu fiz teologia, 5 anos. Fiz 5 anos de teologia aqui. E aí todos os cursos que tinha, treinamentos, coisas que tinha na igreja, na comunidade, ou um curso que eu tinha condições de pagar, eu fui fazendo. Aí eu pensava assim, naquela época, ó, como eu não tenho uns documentos aqui para eu fazer uma faculdade, então aquilo que a vida for trazendo oportunidade, eu já vou fazer. E dali, conforme eu for crescendo, for prosperando, eu vou e as oportunidades vêm, eu faço Você foi se outros cursos. preparando Sim, ali no limite que você tinha. sim, de acordo. Eu não ficava assim, Não acomodou naquele cenário assim, ah, já que eu não posso fazer uma faculdade, então também não vou estudar nada. Não. Você não, estava aberta ao que vinha, sim. você foi se preparando. Eu falava com Deus, Deus, já que agora, no momento, eu não posso pagar uma faculdade aqui, então vamos, qual que eu posso fazer? Quais são os cursos que eu posso fazer? Né? Aí eu consegui fazer teologia, e fiz 5 anos de teologia. Foi para mim, assim, ó, muito transformador e maravilhoso, e um sonho realizado. E aí, depois disso, eu não parei. Aí veio a época do YouTube, e aí eu comecei a estudar com as pessoas no YouTube, que era gratuito, né? Não tinha aquela E o desculpa. conhecimento vasto em todas as áreas, né? Isso. Ah, eu não tenho dinheiro. Não, no YouTube, é gratuito. Aí livros, na época, após a minha separação com o pai das meninas, eu fiquei com as duas sozinha, então eu não tinha condições de ficar investindo muito em estudo em livros. O que que eu pensei? Então eu vou estudar no YouTube, que é gratuito, vou arrumar livros com as pessoas que eu sei que tem livro, pego emprestado e leio o livro de biblioteca, e fui fazendo isso e Autodidata, assim. isso, eu sempre fui autodidata desde criança. Tudo que eu pego para estudar, eu consigo aprender. Tudo, qualquer assunto. Então você gosta de estudar mesmo, né, Elaine? Eu amo, por isso eu estudo todos os dias. Algum assunto, não somente do meu conteúdo, ali da minha linha que eu sigo, do meu método, mas eu estudo outros assuntos também. E eu acredito que isso traz também mais criatividade e potencializa mais a minha criatividade. Porque como eu estudo várias coisas, isso agrega conhecimento geral. E em cima disso, eu carrego uma coisa que uma professora de economia, quando eu fiz administração, ela disse numa aula, e eu carrego isso comigo desde essa época. Conta pra gente, quero saber. Eu tinha 17 anos de idade e ela falou assim:
que uma pessoa sábia e inteligente não é aquela pessoa que sabe tudo, porque não existiria um ser humano na Terra que soubesse de tudo, que tivesse todo o conhecimento, mas que pessoa sábia é aquela que sabe um pouco de cada coisa. Que isso, e estaria agregando, mais conhecimentos, né, essa diversidade de conhecimento te ajuda a evoluir e te ajuda a entender outros mundos, te ajuda no raciocínio lógico, te ajuda a você ter um pensamento mais crítico, você, entender e perceber um outro lado do conhecimento. Sim, te dá conteúdo para participar de diversas conversas, né. Sim, Quanto mais diverso for o conhecimento que você busca, que você aprende, agora, se aprofundar em determinado tema também é importante para você desenvolver uma especialidade, foi o que você fez, né? sim. Então assim, eu tenho ali eu sou especialista em algo, ok? Mas até para eu potencializar naquilo que eu sou especialista, outros conhecimentos vai sempre agregar Sim. mais. Então, o que que me ajuda a levar uma mulher ter uma transformação muito mais profunda, poderosa e constante e potente? Porque eu agrego vários conhecimentos que eu tenho na minha especialidade. Sim. Então, eu sempre acreditei, desde nova, antes da professora falar isso, antes eu ficava perto das pessoas inteligentes, como eu disse, porque eu Uhum. acreditava, já que eu não tinha acesso àquele conhecimento, devido ao dinheiro, eu não poder pagar o estudo, a faculdade, um curso, mas eu ficava próxima de pessoas que tinham esse conhecimento. E na roda de conversa eu prestava atenção, fazia perguntas, eu perguntava tudo, sempre muito curiosa, porque eu amo essa questão de pesquisar, de aprofundar. Então eu ficava conhecendo muita coisa. Quando chegava de novo em outro grupo para conversar, eu já estava boa naquilo. E as pessoas falam: "Ah, você trabalha nessa área? Você entende dessa área?". Não, mas é porque a convivência, por exemplo, eu estou convivendo com você, você é especialista numa área, e eu começo a te ouvir, a perceber, a entender, né, a Perguntar. perguntar. Quando a gente vai no certo local, que só tem pessoas especialistas da sua área, eu não sou especialista daquela área, mas eu não fico fora da conversa. Você consegue até para poder adquirir novo conhecimento Sim, também. e eu consigo até ali estar transmitindo a minha percepção, a minha própria percepção daquilo, né. Não, hoje em dia, assim, eu acredito muito que é importante a gente se especializar, se aprofundar em uma área, ou em algumas áreas específicas. Mas é fundamental a gente ser multidisciplinar, né, Sim. porque a informação está aí. O que eu acredito que é muito bom ser autodidata, que eu sou autodidata, né, é que você, deixa de ficar aquela pessoa muito dogmática, aquela pessoa onde você acredita que só a sua verdade, só aquilo que você acredita que é a verdade e a realidade. E quando você é uma pessoa mais aberta às infinitas possibilidades de conhecimento e oportunidades, e à multiforme sabedoria de Deus, eu acredito que Deus, a sabedoria dele é inexplicável para a mente humana. A mente humana não comporta a sabedoria de Deus. Então eu acredito que quando você tem essa mente aberta para entender que a diversidade do ser humano, de conhecimento, de linhas diferentes de conhecimento, de raciocínio lógico, filosofia, psicologia, religião, independente qual a ciência, a física quântica, independente da área que seja, quando você tem ali um conhecimento dessas diversidade de sabedoria e de conhecimento, potencializa e te ajuda no seu próprio, caminho de evolução. Com certeza. Evita problemas, evita você sofrer, traz mais fluidez, mais leveza, traz mais tranquilidade para a sua vida, porque o conhecimento. Não, e te faz mais humilde, né, porque ter esse senso crítico de saber que a gente se complementa, de que não existe essa coisa, esse ser com todos os conhecimentos. É Sim, impossível de se atingir, embora todos os conhecimentos são necessários e válidos. sim. Então é importante ter essa humildade para a gente reconhecer o nosso papel. Sim, eu acredito que isso também te traz facilidade, quando você respeita e você admira outros tipos de conhecimento, diferente da sua própria especialidade, diferente daquilo que você acredita, ou que você se identifica na sua vida, em qualquer área da sua vida, isso facilita o seu relacionamento com você mesmo e com as pessoas. Eu tenho facilidade de me relacionar com qualquer tipo de pessoa,
Independente de cor, religião, língua, cultura, pensamento, o que ela acredita, valores, princípios, eu consigo me comunicar com essa pessoa, eu consigo conectar com a alma dessa pessoa, eu consigo ver a pessoa. Não é projetar quem eu sou na pessoa e ficar, ah, não, a Karine age assim, pensa assim porque é isso, aquilo, aquilo. Não, eu estou projetando o que eu acredito, quem eu sou, com as minhas próprias crenças e percepções sobre mim, as pessoas e o mundo, eu estou dizendo que você é igual a mim. E eu acredito que o bonito, lindo da vida é essa diversidade de cultura, conhecimento, pessoas diferentes, mas únicas, incomparável. Então, independente do que existe várias mulheres que faz o mesmo que eu faço, que você faz, qualquer outra pessoa faz, não é você, porque você é única e incomparável. Quando um ser humano ele entende isso, que ele é único e incomparável, e tudo aquilo que Deus colocou dentro dele, né? A capacidade de criar, de viver, de amar, de servir, de colaborar, não é competir. Eu acredito que eu não estou aqui na Terra para competir com ninguém. Eu já acreditei, mas hoje eu acredito que nós estamos aqui para uma colaboração e que todos nós somos um só. Se eu acredito em Deus e acredito que Deus é por estar ali por todos nós e que então todos nós de alguma maneira estamos ligados. Todos nós estamos ali ligados em Deus e estamos aqui para um crescer com o outro, um aprender. Uma hora eu estou ensinando, outra hora eu estou aprendendo, né? Então tudo aquilo que você carrega com você, sua história de vidas, sua cultura, o ambiente que você cresceu, suas crenças, sua percepção, seu conhecimento, ele é seu. Pode ser que algumas coisas vai bater com a minha história ou com a história de outras mulheres, mas continua sendo única, sua, foi você que viveu. Então, quando eu adquiri esse conhecimento, onde eu comecei a aprender a separar, minha mãe é minha mãe, foi a história dela, eu não preciso repetir. Meu pai foi meu pai, eu não preciso repetir a história do meu pai. Eu não preciso ser igual a Karine, eu não preciso ser igual a mulher nenhuma, eu só preciso ser eu mesma, quem Deus criou. Eu preciso ser quem eu sou, eu preciso pegar a minha essência, a minha luz, os dons, talentos e habilidades e trazer isso para fora. Mas quando isso está bem conectado, quando isso está com verdade, autenticidade, sinceridade, a minha verdade, que eu me entrego por inteira e me conecto por inteira com essa espiritualidade, com essa conexão com Deus e com aquilo que está dentro de mim, automaticamente as pessoas vão sentir. Porque uma pessoa curada, ela cura outras pessoas. Uma pessoa que ama, que se ama, ela consegue amar outras pessoas. Uma pessoa que tem empatia consigo mesma, que ela não é autocrítica, autojogadora, igual eu já fui, amarga, com muita dor, com muita raiva, revolta, tudo aquilo que está dentro de você transparece. Isso vai refletir fora. E o que que acontece? Quando a pessoa olha para você, às vezes você não está se vendo, né? Você não está se vendo no espelho, você não vive o seu autoconhecimento, se você não tem essa autopercepção sua, mas quando você está ali, aquelas dores está transmitindo na sua forma de falar, no tom de voz, a energia, porque nós somos energia. Então, quantas vezes as pessoas falavam para mim assim: "Você está com raiva?" Eu falei: "Não, não estou com raiva." Mas a pessoa via raiva no meu rosto, Uhum. sabe? "Você está Porque nervosa?" vinha de dentro, né. É que Isso. você era, não Isso. Então, naquele momento, toda aquela raiva, aquela dor, aquela revolta, aquela rigidez, sabe, aquela pessoa rancorosa, amarga, que não sorria, que não dava gargalhada. A minha gargalhada sempre foi exagerada, então eu tinha vergonha, "Ai, porque é feio. Ó, ri baixo", né, escutava: "Ri baixo, não pode dar gargalhada". Então eu ficava me escondendo. Então ia colocando máscaras, né, fui colocando máscaras e máscaras, querendo mostrar ser uma pessoa que eu não era. Máscaras religiosas, máscaras dogmáticas, máscaras daquilo que eu acreditava, que foi falado para mim que eu era, né, minha mãe falou, outras pessoas falaram, irmãos, professores, televisão, e eu acreditei naquilo, tomei aquilo como verdade, comecei a me ver daquela maneira. O porquê eu trabalho tanto a autoimagem? Porque que um dos assuntos principal meu, no meu método, é autoconhecimento e construção de autoimagem. Porque a maneira como eu me vejo, como qualquer ser humano se vê, vai definir os resultados dessa pessoa. Uhum. Então, quando eu me via, que os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades e a minha luz não eram luz, tinha mais treva do que luz, tinha mais coisas ruins do que boas, ou eu fingia, né? Tanto que o ser humano tem muito aquela coisa de pegar do ego. Quando eu não estava na minha essência, em quem realmente eu sou,
e na minha luz, eu estava no ego, na mente. Então, o tempo todo eu me criticava, eu criticava as pessoas. Eu me julgava, eu julgava as pessoas. Então, aquilo que você faz com você mesma, você faz com as pessoas também. Só que tudo isso de uma maneira inconsciente, automática, e você nem percebe. Então, as pessoas via que eu estava com no meu rosto raiva, tristeza, dor, sabe? A amargura. E quando as pessoas falavam, eu ficava com mais raiva ainda. Ou senão, quando eu alterava a minha voz porque eu ficava nervosa, não precisa gritar, pode falar baixo. Eu não estou gritando. Não, você tá assim. Eu não estou gritando. Então, assim, são comportamentos negativos, né? Um padrão comportamental negativo, vícios emocionais que vem carregando desde a infância e você vai vivendo no seu dia a dia, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, em todos os lugares, onde você estiver. Aquilo você está carregando aquilo e as pessoas estão vendo. Então hoje, quando as pessoas olham para mim, escuta a minha voz, sente a minha energia, olham para o meu rosto, o que elas estão sentindo? O que elas estão vendo? Eu tenho convicção que não é a mesma Elaine de antes, porque o feedback que as pessoas trazem hoje é outra. Por exemplo, eu escutava muito que eu era, você é muito nervosa, você é muito nervosa, você é muito nervosa. Eu sempre escutei isso. Mas eu escutava também as pessoas falar com a minha mãe, E que ela era você era nervosa. nervosa? Era, eu era bem desequilibrada emocionalmente, muito desequilibrada emocionalmente, inteligência emocional zero, tudo eu chorava, tudo eu ficava com raiva. Se você falasse uma coisa que eu não gostasse, aceitava, eu chorava, eu ficava ressentida, amargurada e com raiva mesmo, parava de conversar com a pessoa. Eu era desse jeito. Então, hoje, quantas vezes que eu escuto a pessoa falar: "Não, você transmitiu paz para mim, você transmitiu cura para mim". A Eu não evolução é possível, né, sim, se desenvolver é possível. começou de mim. Uhum. Então, quando a pessoa vai no ego, na mente, ela quer mudar as pessoas. Elaine, então agora compartilha com a gente, qual foi o seu momento imigrou? Aquele momento que você decidiu deixar o Brasil realmente. Foi um momento onde eu estava ali com 26 anos de idade, tinha tido várias experiências muito dolorosas com relacionamentos afetivos, trabalho, um relacionamento difícil que eu tinha com a minha mãe. Então, os Estados Unidos sempre foi um sonho meu desde os 8 anos de idade, igual eu disse. E eu falei: chegou o momento, cansei, eu quero começar do zero. E eu entendi que toda vez que a gente mudou, né, para estados diferentes, a gente começava do zero, e tive muitas experiências boas, amizades, conheci pessoas maravilhosas, tem memórias que eu carrego até hoje. E eu tinha esse sentimento bom, que quando eu começasse do zero, que fechasse um ciclo e abrisse o outro, aquilo era saudável para mim. Eu tinha essa concepção comigo. Então eu falei: "Eu vou para os Estados Unidos, porque eu quero começar do zero". Onde ninguém me É esse conhece, é esse uma pensamento. liberdade. Isso, liberdade. Porque, assim, espiritualidade é meu primeiro valor inegociável, segundo é liberdade, de ser quem eu sou, com autenticidade, verdade, sinceridade, primeiramente comigo mesmo, e depois vem a minha missão de vida com conhecimento. Então, assim, é inegociável para mim, espiritualidade, liberdade, conhecimento, a missão e a minha família. São os 5 inegociáveis. Eu não negocio isso. Se qualquer coisa, qualquer proposta for ferir um desses valores, para mim não serve. Se vai Muito bom ferir ter isso claro, é né. claro, É difícil chegar lá, de você ter o que é inegociável para você. esses 5 é negociável, eu não abro mão em relacionamento, na profissão, uma parceria, uma proposta. Se ferir qualquer um desses 5, eu já sei que não é para mim. Já tenho convicção dentro da minha alma que não é para mim. Porque se vai ferir a minha espiritualidade, para mim não serve, porque tudo que eu faço, a minha conexão espiritual com Deus, ela está em primeiro lugar. Segundo é a minha liberdade de ser quem eu sou, a minha capacidade, a minha liberdade de expressar os meus dons, talentos, habilidades, me vestir da maneira que eu quero, conversar da maneira que eu quero, ser eu. De fazer, de ter, de viver, de ir e vir, de escolhas, decisões, horário, fazer minha agenda, meu schedule, onde não fere a minha liberdade. E conhecimento, eu estudo todos os dias. Então, se a pessoa falar assim: hoje você não pode estudar porque você vai fazer assim essa proposta comigo, essa parceria, ou você não pode estudar. É proibido você estudar isso, porque eu já escutei essa palavra. Você não pode estudar esse livro, é proibido estudar isso, é proibido estudar aquilo, porque isso é errado, isso é do mal, isso é do diabo, não pode. Então, eu não aceito ninguém falar o que eu posso estudar e o que eu não posso estudar. Eu estudo o que eu quero. Se eu me identifiquei com um conhecimento e é que senti na minha alma, no meu coração, no meu espírito, que ali tem algo para me ensinar e para me ajudar na minha evolução, eu vou aprender. Então, eu não abro mão disso.
e não abro mão da minha missão, do meu propósito. Se eu ficar uma semana sem pensar na minha missão, no meu propósito, o que que eu posso fazer para ajudar as pessoas? O que que eu faço, o que que eu posso fazer para melhorar, para evoluir e transmitir isso para as pessoas, fazer diferença na vida das pessoas, construir o meu legado aqui e deixar a minha marca, a marca da minha vida, da minha luz, da minha energia. Elaine significa luz, iluminada, tocha. É isso que significa o nome Elaine. Então, assim, é para irradiar mesmo, é para iluminar o meu caminho em primeiro lugar e a vida das pessoas. Então eu não abro mão disso. Se eu ficar uma semana sem pensar nisso, eu posso ficar ali atenta, porque tem algo dentro de mim acontecendo. Precisando de ajuda. Porque eu já fiquei. Como eu vivo muito o meu autoconhecimento, tanto que no livro que eu sou coautora, eu falei sobre autoconhecimento, eu me aprofundei muito. Já tem 13 anos que eu estudo sobre autoconhecimento, né? Então eu me tornei uma pessoa muito autoperceptiva, de se olhar no espelho, se ver realmente, ver a minha alma, não só o físico, mas a minha alma, sentir como eu levantei hoje, como foi o meu dia, o que me levou a fazer aquilo, o que me levou a pensar e me expressar daquela maneira, o porquê estou fazendo assim, como eu dormi. Então eu fico ali me auto-observando o dia inteiro, já é automático. Eu não preciso mais fazer Você esforço para isso. treinou isso, né? Treinei. Eu treinei. Como já tem 13 anos que eu faço isso, então já é fluido, já é natural. Então eu amo falar sobre esse assunto porque é algo que faz parte da Da minha sua vida, da minha rotina, do meu dia a dia, que me ajuda na minha evolução. Então quando eu fiquei um tempo, eu falei assim: "Ah, não quero liderar nada, não quero ficar à frente de nada, não quero ter muito essa conexão com as pessoas", mas eram dores que estavam dentro de mim, eram fugas que eu estava fazendo, eram medos que estavam ali, né, e um complexo de conflitos. Não, inferioridade. não era nem não, isso aí eu não precisei trabalhar não. Elaine, e quando você veio para os Estados Unidos, foi a primeira experiência, você não tinha vindo como turista antes e tudo. Como foi essa chegada aqui? A impressão, você tem memória do seu primeiro dia, assim? Nossa, o que que aconteceu? Qual foi esse o que que os Estados Unidos provocou na Elaine? Primeira coisa, oportunidade de viver um novo começo, uma nova página na minha história de vida e na minha jornada de evolução. Então eu fiquei assim: "Ai, vou começar tudo do zero, trabalho novo, pessoas novas". Um amigo meu, ele alugou um quarto para mim, e aí eu morei nesse quarto com a senhora e com as 2 filhas dela. Ela já morava aqui há alguns anos, eu não conhecia elas, elas são do Recife, já moravam aqui há alguns anos, e ele alugou um quarto para mim nessa casa, onde eu tenho contato com essas pessoas, eu tenho eles como parte da minha família, né. Então, eu tenho as filhas como irmãs, ela como uma mãe, porque ela me cuidou realmente como filha aqui, É né, quando eu bom quando a cheguei. gente encontra pessoas assim, Sim, né. é uma mulher muito, assim, espiritualizada, de oração. Ela me acordava todos os dias 3 horas da manhã para orar. E no Brasil eu já fazia isso, eu acordava 3 horas da manhã para orar, então para mim não tinha dificuldade. Isso me ajudou muito, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei convicta que era o momento de eu vir. Então eu não ficava frustrada, eu não ficava com dificuldade de adaptar. Sua história de vida importa.